Queridos irmãos, para esse momento devocional de abertura, eu quero citar especialmente dois textos do Antigo Testamento. O primeiro deles é de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E o segundo texto é de Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, eu quero em primeiro lugar dizer da minha alegria de estar com vocês, da minha alegria de poder participar de mais este fórum e de mais este evento que a igreja oferece às congregações, aos distritos, para podermos refletir sobre este tema tão vital para os dias de hoje. Vermos um número expressivo de participantes, o que creio eu demonstra também o interesse e a preocupação da igreja para poder assim sempre melhor se preparar, se aperfeiçoar para realizar isso dentro do seu lar, dentro da sua igreja, no distrito, na sociedade onde estamos inseridos e onde vivemos. O que viemos fazer aqui? O que queremos levar? Para onde queremos chegar? O tema deste nosso reprise, vamos dizer assim, porque este segundo fórum de teologia já aconteceu no ano passado, lá em nosso seminário Concórdia, em São Leopoldo, e nós entendemos, diretoria, vice-presidente de Educação Cristã, que deveríamos oferecê-lo também para mais regiões, e especificamente também contar aqui com a região do Espírito Santo e Minas Gerais. O tema deste nosso segundo fórum diz muito bem o que nós viemos buscar aqui também e onde nós queremos chegar. Educação cristã continuada. E neste assunto tão importante, com certeza não poderíamos deixar de olhar para o nosso reformador Martinho Lutero, um homem de Deus, que Deus usou como instrumento em suas mãos para trazer de volta a verdade clara e pura da graça e do amor de Deus. E uma das grandes preocupações, talvez das maiores, do Dr. Martinho Lutero era exatamente a educação, o cuidado com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Inclusive preocupado com este assunto, o Dr. Martinho Lutero escreveu um catecismo menor, que nós bem conhecemos, mas vejam o objetivo deste catecismo menor: era oferecer aos pais cristãos um manual, uma orientação simples, clara, objetiva, de como ensinar os seus filhos nos caminhos da palavra de Deus. Dr. Martinho Lutero dizia: não existe dano maior na cristandade do que descuidar das crianças. Pois se novamente quisermos prestar ajuda à cristandade, então, na verdade, precisamos começar com as crianças, como já aconteceu em outro tempo. E da mesma forma,
Como Lutero se preocupava e olhava para a educação das crianças, também o seu foco, o seu enfoque estava para os adolescentes e jovens. E a respeito deste ele diz: se a juventude não puder contar com bons educadores e professores, então o diabo e seu bando logo poderão cantar vitória. Sim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, se nós, pais cristãos, não ensinarmos os nossos filhos no caminho em que devem andar, nos caminhos de Deus, então o diabo se encarregará de fazer o seu modo. E dura verdade, e dura realidade. Cuidar da educação cristã faz parte da nossa vida como cristãos que nós somos. Que grande desafio é esse que está diante de nós. Tudo começa no lar. Este é um dos temas daquelas conferências ou palestras que nós vamos ter neste nosso encontro. A partir da reforma, lá do doutor Martinho Lutero, olhando para aquilo que ele desafiou e ensinou, para a realidade de hoje, começando a preocupação dentro da própria casa, passando pelo cuidado com as crianças, os jovens, e a importância do estudo da palavra de Deus constantemente em nossa vida. Em Deuteronômio 6, Deus havia entregue os mandamentos para Moisés, e através de Moisés para o povo de Israel e para todos nós. E Deus começa dizendo para Moisés, e vale para nós: estas palavras que hoje te ordeno. Ele se referia à sua lei, aos mandamentos, que na verdade é mais um sinal do amor de Deus, onde Ele quer nos defender, onde Ele quer nos ajudar e orientar a amarmos a Ele acima de tudo, e as bênçãos que disso provém, como também amar o nosso semelhante como a nós mesmos, consequência da nossa ligação com a videira que é Cristo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A primeira preocupação, o primeiro desejo de Deus é que a sua palavra esteja no coração de cada um de nós individualmente, para que realmente possamos ter a alegria e o proveito daquilo que ela nos traz, como também, por outro lado, para podermos transmitir isso aos nossos filhos ou às outras pessoas. É imprescindível que, antes de mais nada, ela esteja no meu coração. Essas palavras estarão no teu coração. E aí ele continua dizendo: e tu as inculcarás nos teus filhos. Tem uma palavra em alemão que sempre me chama muito a atenção quando se fala sobre esse texto, e ela diz que, literalmente, este inculcar que fala o texto em hebraico, a tradução seria do alemão Einstopfen. Quem sabe alemão, literalmente seria socar para dentro. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe dizia: meu filho, se eu pudesse abrir a tua cabeça e colocar isso lá para dentro para tu aprender, eu faria, mas eu não posso, meu filho. Tu tem que estudar, tem que aprender. O que Deus está dizendo aqui é: essas palavras estarão no teu coração e tu as colocarás para dentro dos teus filhos, com palavras, com atitudes, com vida, com exemplo. Ouvi há um tempo atrás uma psicóloga
nós não devemos tomar as decisões pelos nossos filhos. Eles devem ter a liberdade de decidir que caminho querem seguir no futuro, inclusive em religião. Não é bem o que Deus está nos dizendo aqui. Deus está nos dizendo: eu quero que essas palavras estejam no teu coração, tenham inundado a tua vida, e tu as inculcarás nos teus filhos. E o sábio Salomão disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que depois também ela permaneça neste caminho e não se desvie. Inculcar, ensinar aos nossos filhos, eis a nossa responsabilidade. E continua dizendo: e delas falarás, assentar em tua casa, e ao deitar-te, e ao levantar-te, onde quer que tu estiveres. Educação cristã continuada. Eis o nosso grande desafio, eis a nossa grande missão. E talvez esteja aqui uma das grandes e talvez maiores preocupações dos dias atuais. Quantas famílias, quantos pais ainda tiram tempo para realmente ensinar os seus filhos na palavra de Deus? Quantos pais ainda tiram tempo para sentar com os seus filhos e fazê-los memorizar os mandamentos e explicar a eles o significado de cada um deles? Quantos são os pais que ainda tiram tempo para sentar com os seus filhos e lhes falar da fé, daquilo que nós cremos? Como tão bem Martinho Lutero explica nos 3 artigos do Credo Apostólico sobre a criação, o que Deus fez, faz e continua fazendo, como Deus providenciou a nossa salvação através do seu Filho Jesus, e como nós somos chamados pelo poder do Espírito Santo à fé, e mantidos nesta fé por meio da palavra e dos sacramentos. Será que os nossos pais, em nossos dias, além de ensinar os seus filhos a simplesmente repetir o Pai Nosso, também os ensinam o que significa cada uma das petições? A riqueza desta oração que o próprio Jesus nos ensinou. Será que os nossos pais falam para os seus filhos aquilo que está cheio no seu coração sobre o batismo? Quando fomos colocados em aliança com o Deus triuno e prometemos fidelidade a Ele por toda a nossa vida, o que repetimos no dia da confirmação, ensinando a eles: que privilégio, nós somos filhos de Deus, e assim devemos começar cada dia andando com Ele, pedindo a sua ajuda e proteção pelos caminhos que vamos seguir, e ao final do dia retornar e dizer: Senhor, perdoa pelas coisas erradas que eu fiz, mas cuida de mim durante a noite, e amanhã eu começo de novo andando com Ele. Enfim, essa aliança, esse andar com o nosso Deus dia a dia, em cada momento. Será que os nossos pais falam aos seus filhos sobre a igreja, sobre a importância de ter um pastor que cuida, que zela pela nossa alma, o que isso significa? A importância de nós estarmos na casa de Deus e ali recebermos o alimento que tanto precisamos. Será que os nossos pais lembram de ensinar aos seus filhos sobre a Santa Ceia? O que realmente é a Santa Ceia? Por que elas ainda não podem participar da Santa Ceia? E o que Jesus nos oferece ali naquele momento? Enfim, tudo começa a mudar. Mas à medida que a nossa vida agitada faz com que muitos lares e muitos pais não tirem mais o tempo
não sentam mais com seus filhos para lhes ensinar esta palavra, aumenta a responsabilidade da igreja, que deveria estar apenas lapidando aquilo que nós recebemos em casa. Aumenta a responsabilidade de inculcar nos filhos, de ensinar as crianças no caminho da palavra de Deus, para que cresçam nesta fé, vivam nesta fé e tenhamos esperança para a nossa igreja no futuro. Grande é a nossa responsabilidade como pais cristãos e como igreja que ama o Salvador Jesus. Por isso, grande é a minha alegria de poder estar aqui, onde tenho apenas esta participação inicial, mas acho extremamente importante demonstrar também para o povo do Espírito Santo, para o povo de Minas, para esta região, o quanto também a nossa igreja, através da sua diretoria, dá valor e importância a este assunto da educação cristã, que precisa ser continuada em nossos lares, em nossas comunidades, em nossa sociedade, no mundo que nós estamos inseridos. Por isso, neste momento, a minha súplica, eu acho que a nossa súplica deve ser: ó Deus bondoso, abençoa este nosso fórum de educação cristã, abençoa cada participante que aqui está, abençoa os nossos preletores, aqueles que nos trarão os temas tão importantes que estão em nossa agenda, e que realmente, ao sairmos daqui, possamos estar alegres, fortalecidos, animados, dispostos a repartir aquilo que nós aqui recebemos em nosso lar, em nossa comunidade, em nossa paróquia, em nosso distrito, na sociedade onde nós vivemos, enfim, onde for possível, brilhando e testemunhando do nosso Senhor e Salvador Jesus a todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe os nossos conferencistas, e que tudo redunde sempre para a honra e glória dele. Amém. Amém.